O secretário da Fazenda do prefeito Marcelo Barbieri está defendendo a alta de gastos apresentada em prestação de contas da Prefeitura Municipal de Araraquara. Claro que a oposição critica e a situação se defende. Agora, qual que é a postura do secretário da Fazenda? Inclusive uma matéria que está sendo publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Tem os detalhes aí, Ari? Exatamente. Luiz. O secretário da Fazenda de Araraquara, Roberto Pereira, defendeu a política do prefeito Marcelo Barbieri de ampliar os gastos com funcionalismo durante os 3 primeiros anos do mandato, 2009 a 2011. Segundo Pereira, foi uma atitude necessária porque o município estava com uma demanda reprimida de servidores municipais, ou seja, possuía menos servidores que o necessário para a manutenção dos serviços públicos. Foi uma decisão corajosa também porque em 2009 ainda havia incerteza sobre como seria a arrecadação do município devido à crise mundial, afirmou Roberto Pereira. Atualmente, Araraquara tem 5.467 funcionários, entre concursados e comissionados. A folha de pagamento custa 202 milhões. Em 2008, antes de Barbieri assumir, a prefeitura tinha 4.572 servidores e gastava 135 milhões com a folha de pagamento. Tá certo. Ontem a Folha de São Paulo cometeu um equívoco muito grande, né? Diz que só com contratados de comissionados tinha 200 milhões de gastos. Não é nada. 200 milhões é o total de gastos com funcionalismo. Então, eu acho que a Folha de São Paulo cometeu um equívoco ontem na matéria. Agora, eu sinceramente acho que é muito difícil, é muito arriscado você fazer qualquer crítica em cima de uma administração que opta realmente em fazer os investimentos, que na verdade investimento não é gasto, investimento é investimento, tá certo? Então tem que ser analisado com muito critério, sem, logicamente, tendências políticas, porque é isso que eu digo a você. É claro que nós temos a nossa ideologia, tá certo? Mas antes da nossa ideologia, nós somos jornalistas, e como jornalistas nós temos que procurar a verdade. Será que a Prefeitura de Araraquara está no caminho certo ou o prefeito precisa fazer aí uma readequação no seu caminho? O próprio prefeito disse que agora vai tirar o pé do acelerador, logicamente acertar as contas, mas enfim, se não tivesse feito a dívida, não teria também tido os recursos. E eu já disse a você aqui aquela questão da CTA, tá certo? Que eu fui criticado naquela época, que ele me marcou muito, porque eu fui realmente quase linchado aqui, porque criticar Trolley naquele tempo era realmente uma audácia. Que jornalistinha de merda, que mitidinho, que ele está pensando o quê? Só que depois realmente provamos por A mais B que Araraquara tinha um transporte coletivo bonito, mas ordinário, tá certo? Não, só atendia realmente a região central da cidade. O povinho do bairro, coitadinho, tinha que andar 3, 4 quilômetros para pegar exatamente o transporte coletivo. E as pessoas achavam que isso aqui era um exemplo. Tá certo? Então era uma grande porcaria. Então nós tivemos a coragem de mostrar a você que era bonito, mas ordinário. E outra coisa, viu? Em 1976, eu conheci o presidente Prudente. Tá certo ou não? Tive que fazer um trabalho, uma matéria, para um jornal de São Paulo e conheci Prudente. Quando eu cheguei naquela cidade, Fernando, eu fiquei abismado. Uma cidade podre, uma cidade que fedia. Em primeiro lugar, porque tinha ali frigoríficos, né? Bourbon e outros frigoríficos. E a cidade tinha um rio correndo no meio da cidade. Era uma coisa assim, podre, a cidade esburacada, tá certo não? Era uma cidade realmente terrivelmente mal governada. Aí, em 1981, eu trabalhava em São Paulo, eu recebi uma proposta para trabalhar em Presidente Prudente, uma proposta que eu nunca havia recebido em nenhum jornal de São Paulo, uma coisa assim assustadora. O dono do jornal me dava uma casa na frente do jornal, a casa tinha até piscina, me deu um carro 0 quilômetro para dirigir o jornal. Eu fui para lá. O senhor Gripino, que é dono da universidade, que ele queria montar um jornal escola. De 76, Fernando, para 81, quando eu cheguei em Prudente, eu falei, não é essa cidade. Não é aquela que eu conheci há 4 anos. Tá certo ou não? Então o prefeito era o senhor Paulo Constantino. Deixou a cidade, nasceu um brinco. E aí então começou a campanha política e eu estava no jornal da oposição. Fui mandado embora do jornal por causa disso. Você não se pode criticar um prefeito que fez um trabalho como esse. Me desculpe. Você pode até ter uma visão diferente, mas tem essa. Mas deixou uma dívida. Uma grande coisa, né? E se ter dinheiro no banco e uma cidade porcaria. Agora, ter uma dívida para pagar o que foi feito na cidade, então isso não é dívida. Então é por aí que eu comecei a formar realmente a minha vamos dizer, a minha posição jornalística. Você entende? Então tem que ter muito critério para você analisar aquilo que é bom e aquilo que é ruim para uma cidade. Então, Luiz, estou dizendo a você que estou fazendo com maturidade essa crítica.
Não estou dizendo que o prefeito tem razão, não. Estou dizendo que, ante qualquer crítica realmente política, nós temos que analisar para ver se foi bom ou se foi ruim para a cidade esse investimento. Não, é evidente, o investimento ele tem que ser avaliado de acordo com o seu impacto, a necessidade que a cidade tinha. Agora, né, nesse caso que você citou, a gente só não pode pensar também que, né, deixar a cidade em ordem justifica qualquer investimento, qualquer quantia aplicada, qualquer dívida, né? A gente precisa pensar também, né, se a perna aguenta dar o passo, né? A gente não pode também fazer tudo o que precisa ser feito comprometendo as finanças, né? Não foi esse o caso, pode não ser esse o caso que Araraquara vive hoje, então é preciso muito critério exatamente com relação a isso. É preciso fazer investimento? É preciso, mas desde que realmente isso não comprometa as nossas finanças, não disse que compromete nem que não compromete, é só preciso ter essa avaliação realmente a longo prazo. A cidade precisa de muita coisa? É evidente que precisa. Precisa de investimento? Sim, claro, mas vamos dar o passo de acordo com aquilo que o nosso orçamento permite, né? Tá certinho. Agora, eu creio que o prefeito Marcelo Barbieri, politicamente, é muito experiente, né? Tem aí toda uma vivência na Câmara Federal, sabe das suas responsabilidades, então, de repente, você não pode simplesmente ter uma visão crítica em torno de alguma coisa que no futuro certamente será muito melhor. Eu também tenho aqui, por exemplo, que dizer que eu critiquei uma vez o prefeito Mário Alessandri com aquela questão do Xiaomi Day, e de repente você percebeu que com o erro foi um acerto. Evitamos de ter ali a favela em Araraquara. É uma das poucas cidades do estado de São Paulo que não tem favela. Aliás, uma única, né? Não tem uma favela em Araraquara. E a gente percebe que, de repente, aquilo que parecia no momento errado, aquele investimento num condomínio, num núcleo habitacional, muitas casas longe da cidade, de repente possibilitou aí de você evitar que muitas pessoas fossem para debaixo da ponte. Tá certo? Então a gente tem que parar, pensar e rever aquilo que realmente vai ser bom para uma cidade. Porque, logicamente, ideologicamente, politicamente, a oposição vai estar sempre criticando. Você vê o que passa a oposição lá em Brasília. Pelo amor de Deus, né? O que fizeram com o Lula, que estão fazendo com a Dilma, é uma coisa impressionante. Só que os números apontam que o correto está sendo feito. Não aquilo que a gente, logicamente, sonhava, mas aquilo que está melhorando o país está sendo feito. Em passos menos rápidos ou menos velozes do que aquilo que a gente sonhava. Então a gente tem que parar, pensar e rever. Agora, o secretário da Fazenda, do prefeito, está dizendo que a alta de gastos apresentadas foi altamente positiva porque, na verdade, a cidade ganhou em estrutura na educação, estrutura na saúde. Agora, com o tempo nós vamos avaliando se realmente esse gasto, essas dívidas, elas foram importantes ou não.